Então, irmãos, hoje nós iniciamos propriamente o conteúdo do nosso curso. Domingo passado, então, nós apresentamos esse nosso curso de formação, para quem, de repente, está aqui pela primeira vez, não estava no domingo passado. Nesses próximos 3 meses, a gente vai dar andamento ao curso de formação ministerial aqui da igreja. Então, todos são convidados a participar. Quem não tem a folha da aula passada, que tem as instruções gerais do curso, depois pega ali com o Lucas, tá? Tem todas as instruções, como é que vai funcionar. Qualquer dúvida depois pode falar comigo separadamente. Quem também não participou da aula passada, já está disponível lá no canal da igreja, tá? Nós temos um grupo de WhatsApp do CFM. Aí depois, quem também não está no grupo, passa o contato do celular, se tem o WhatsApp, para o Lucas, para ele inserir ele no grupo, porque pelo grupo a gente vai colocando os avisos principais do curso e também os links das preleções, e inclusive vou colocar também o link do módulo passado, para quem precisa repor alguma aula ou para quem quer checar alguma coisa. Tá, então, a gente não tem pré-requisito nesse curso, então quem não fez o primeiro, só repetindo, reforçando, pode fazer esse sem problemas e depois faz o primeiro módulo. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, não descartem essas folhas que eu estou entregando para vocês. Tá? Não descartem em hipótese alguma, guardem, comprem uma pasta ou guardem na mesma pasta que vocês já tinham do curso. No final, eu vou recolher essas folhas novamente, vai ter algumas coisas que vocês vão preencher, e depois eu devolvo para vocês como a gente fez no primeiro módulo. Tá? Então, em hipótese alguma, descarte as folhas, e também do primeiro módulo. Quem fez o primeiro módulo, não descarte aquelas folhas, pelo amor de Deus. Tá? Guarde na sua pasta, deixe lá numa gaveta, separado, bonitinho, na sua casa, tá? Porque ainda temos o terceiro módulo, ainda temos as continuações. Outra coisa também é que a gente vai ter que fazer uma mudança no nosso calendário. Eventualmente isso pode acontecer, né? Mas eu esqueci que eu tenho um compromisso inadiável lá na universidade, dia 1º de setembro, né? Quer dizer que seria o próximo domingo. Então eu não poderei estar aqui no próximo domingo. Então o que eu pensei? A gente alterar no outro domingo, que seria dia 8, não teria o nosso encontro. Então a gente vai trocar, então na sua folha lá, se você já quiser arrumar isso aí, então no dia 1º, que seria domingo que vem, a gente tem a nossa primeira pausa, e aí no dia 8, nos 8? 8, né? Dia 8, que é o domingo, no outro domingo, após o feriado, a gente tem normalmente. Se alguém viajar, já sabe como funciona. Assiste lá a aula que foi gravada e aí anota as palavras-chave lá se for necessário. Tá? Então, nós teremos aula no dia 8/9 e não teremos no domingo que vem. Tá? Isso foi uma falha minha, porque eu já tinha marcado esse compromisso há muito tempo, né? Vários meses, mas falhou a memória. Na verdade, eu não sabia que era num domingo, né? Fiquei sabendo só agora. Então, domingo que vem nós não teremos o nosso curso, e no dia 8 sim. Isso, ABD funciona normalmente, tá bom? Então vamos ler primeiro esse texto aqui, daí a gente começa. João capítulo 1, todos acharam aí? Então diz o seguinte, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo, ou a palavra, estava com Deus, e a palavra era Deus. E agora eu quero que vocês leiam comigo 14. E o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos orar, Pai. Obrigado pela tua palavra
E nós te pedimos agora, por mais essa aula desse curso, que o Senhor esteja à frente, que o Senhor esteja ministrando, nos instruindo, esteja à frente de todo esse curso, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Como eu havia dito para vocês, o nosso módulo é sobre a ética cristã, mas eu vou pegar o gancho a partir de um tema que a gente não conseguiu concluir adequadamente no módulo passado, que é esse tema de Jesus como a chave hermenêutica, como está escrito na folha de vocês. Ou como foi lá naquela atividade que a gente fez no módulo passado, o primeiro tijolo da construção da nossa fé. Então veja que há um problema relacionado com o cenário cristão no mundo atual. Nós temos praticamente quase 10.000 denominações cristãs diferentes. Cada uma dessas 10.000 denominações, 10.000 eu estou falando, tem uma doutrina específica, a sua própria interpretação, a sua própria concepção de Deus, e a gente fica no meio dessa confusão. E às vezes a gente tem um pouco de dificuldade natural, né, de saber o que é o certo, o que é o errado, quem está falando a verdade, quem não está. E aí nós ficamos confusos e as doutrinas muitas vezes são contraditórias. Nós temos desde doutrinas que dizem que Jesus não é Deus, entre as denominações cristãs, como por exemplo os Testemunhos de Jeová, até aqueles que dizem que nós precisamos seguir a lei de Moisés nos mínimos detalhes, até a circuncisão, como judeus messiânicos, que é uma denominação, até circuncidar. Como nós temos aqueles que acreditam em reencarnação, cristãos, que são o cristianismo Rosa Cruz, como se diz. Nós temos denominações cristãs que pregam que nós precisamos viver isolados do mundo, não podemos ter contato com o mundo, como, por exemplo, os Quakers lá nos Estados Unidos, que vivem em comunidades isoladas do mundo. Isso para citar alguns extremos, mas são quase 10.000 denominações diferentes. E aí muitas pessoas podem dar algumas respostas simplistas a essa complexidade dessa realidade. Podem dizer assim: mas nós não temos que nos preocupar porque todos estão certos, o importante é estar buscando a Deus. Já deve ter ouvido isso, né, em algum momento da sua vida. O importante é que está buscando a Deus, tem diferenças, mas o importante é buscar a Deus. E isso é mentira. Porque a Bíblia própria esclarece que há falsos irmãos, que há falsos mestres, que há falsos líderes, que há joio e que há trigo. A própria Bíblia ensina que há isso, e há muitos problemas no Novo Testamento lá por causa desses falsos. Então essa primeira resposta, que todos estão certos, importante que está buscando a Deus, isso, biblicamente falando, está completamente equivocado. Há uma outra resposta simplista também que diz que é simples, basta seguir a Bíblia, a gente tem que seguir a Bíblia. Todos esses quase 10.000 dizem que estão seguindo a Bíblia. E dizem que a sua própria interpretação é a que está certa, correta. Então não é tão simples assim, basta seguir a Bíblia. Todo mundo está dizendo que está seguindo a Bíblia. E aí, é claro, tem alguns que seguem algumas coisas além da Bíblia. Alguns. Mas todos eles dizem basicamente que estão seguindo a Bíblia. E uma outra resposta também simplista é que diz que essas diferentes denominações, as diferenças entre elas não são muito importantes, não são tão relevantes assim.
E na verdade também isso é um equívoco, porque somente para ficar num assunto, num tema da salvação. Vocês acham que o tema da salvação é relevante? E aí nós temos denominações que vão dizer que a salvação é pela fé em Jesus, como os batistas, presbiterianos, vários outros. Mas outros vão dizer não, a salvação é pelas obras, pelos que nós fazemos, por caridade que nós fazemos, como os próprios judeus messiânicos, como os católicos. Outros dizem que o batismo salva. Se você não se batizar, você está perdido. Como metodistas, como católicos também. Outros dizem que a ceia, você participar da ceia, é imprescindível para a sua salvação. Toda vez que você toma da ceia, você refaz o sacrifício de Cristo e purifica os seus pecados. E se você não participa da ceia, você morrer naquele período, você não é salvo. Há outros que dizem que todos são salvos, que são chamados de universalistas. Não tem gente que não é salva, todos são salvos, todos vão para o céu. Todos, incluindo aqueles que nem conhecem Jesus, que são os cristãos liberais. Tem outros que dizem que só 144 mil vão ser salvos. Tem outros que dizem que Deus predestinou alguns para serem salvos e outros para serem condenados. Então, se você não foi predestinado, você está frito, porque não importa o que você faça. Você já foi predestinado para o inferno. São os calvinistas mais radicais. Tem outros que dizem que se você só é salvo, como o movimento Fonte da Vida lá do chinês Watchman Nee, né, aquele cristão bem conhecido, que diz que para você ser salvo, você tem que invocar o nome do Senhor. Mas invocar aqui não é figuradamente falando, não. É invocar mesmo com a sua boca. E eu fui numa igreja dessa uma vez, sem ter conhecimento que era essa denominação. Daí, quando eles começaram a invocar o nome de Jesus, eu me assustei. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Parecia que eu estava naquela seita que ficam esperando alienígenas, né? Chegando, e eu falei, será que eles vão pedir para tomar veneno, todo mundo junto? Se eu pedir, eu vou sair daqui. Porque era bem exótico, né, a maneira como eles se portavam. Mas por quê? Depois eu fui estudar e aprendi. Eles acreditam que a salvação é pelo invocar. Então você tem que falar, e daí nos cultos eles ficam invocando o nome, né, como se fosse um tipo de ritual. Então veja, a gente está falando da salvação, e são doutrinas contraditórias. Ou você é salvo assim, ou você é salvo assado, ou você é salvo assim. Daí você fica pensando, o que eu sigo? Para que lado eu vou? Isso para falar de uma doutrina só. E aí surge a nossa confusão, né? E eu falo aqui para vocês não como alguém que defende uma placa de igreja. Eu falo aqui para vocês como alguém também, um cristão, que está no meio dessa confusão e precisa saber para onde ir. E aí vai ter uma outra última resposta simplista, que é o seguinte, Ricardo, basta a gente seguir aquele que tem a interpretação correta. A gente avalia todos e vê, já que todos dizem que segue a Bíblia, a gente escolhe qual é aquele que tem a interpretação correta e seguimos esse. Só que aí é um último problema que nós temos. Porque a interpretação, no sentido mesmo, a hermenêutica, a interpretação de texto, não é uma ciência exata, por mais que alguns queiram defender que é. As palavras têm valores semânticos que mudam, que não são exatos, e que se transformam ao longo do tempo também. E houve quem tentasse fazer da hermenêutica uma ciência exata. Houve.
Vários filósofos, Wittgenstein, Russell, Frege, todos eles tentaram fazer da interpretação de texto uma ciência exata. Todas as tentativas de fazer isso fracassaram. Fracassaram. Isso gerou uma crise, inclusive, para os pensadores cristãos, para os teólogos cristãos, para os filósofos cristãos. Porque se a hermenêutica, se a interpretação não é uma ciência exata, como a Bíblia pode ser a palavra de Deus? A Bíblia que é escrita em linguagem, como a Bíblia pode ser perfeita? Porque a linguagem humana é limitada, não é exata, e pode-se tirar qualquer coisa de uma interpretação, pela própria natureza da linguagem, que é inexata, é imprecisa, é humana, é limitada. E aí surgiu esse grande dilema que deu origem às quase 10.000 denominações, cada uma fazendo a sua interpretação e algumas, cada uma mais mirabolante do que a outra. A solução, irmãos, desse problema é perceber que ele nunca existiu. Nunca existiu porque o problema surgiu de um equívoco de que Deus se revelou primariamente através de um livro. Isso não é verdade. Deus se revelou primariamente na vida de pessoas, progressivamente ao longo do tempo, até se revelar completamente por uma pessoa chamada Jesus. E foi isso basicamente que nós lemos naquele texto. Antes que existisse profetas, antes que existisse a linguagem, a escrita, antes que existisse o universo, no princípio era quem? A palavra já existia antes que os homens criassem a linguagem. O verbo, a palavra. E o texto diz que essa palavra estava com Deus e esta palavra era Deus. Veja que aí já derruba todo e qualquer equívoco que possa haver a respeito disso. E o texto continua dizendo que esta palavra, a palavra de Deus, que ele vai descrevendo ali em João capítulo 1, pela qual foi feita todo o universo, foi criado pela palavra. Veja, a palavra de Deus é tão poderosa. Ela não é igual à nossa, que ela surge no nosso pensamento e se expressa através de um som. E é só uma palavra. O que Deus fala vem à existência. É algo que não pode ser contido em nada, nem em palavras humanas. É algo que ultrapassa qualquer possibilidade de construção humana. E diz que esta palavra, que estava com Deus e por meio da qual foi feito todo o universo, ela se fez carne. Ela se encarnou e habitou entre nós, e andou entre nós, de forma que os apóstolos vão dizer, e é escrito ali no livro de Hebreus, que fala que nossas mãos tocaram na palavra da vida, que foram aqueles que conviveram com Jesus e tocaram na palavra de Deus.
encarnada. Então veja que isso resolve todos esses problemas que se criaram, que eu estou omitindo de vocês, que foram séculos de discussões, porque nós podemos ter contato com a palavra de Deus e compreender ela, sem nós sermos um erudito de interpretação de textos. Sem que nós precisemos ficar uma década na universidade estudando hermenêutica, para conseguir decifrar textos antigos, significados, contextos. Veja, Deus fez assim para que a palavra se revelasse, não para pessoas que fossem estudiosas e eruditos, para que todos tivessem condições de compreender claramente quem é Deus e o significado da palavra de Deus. Todos, até uma criança. Porque basta olhar para uma pessoa. Basta entender o jeito dela, a forma dela agir, a forma dela se relacionar, como ela lida com as pessoas, e você vai estar entendendo o que Deus quis revelar para os seres humanos. E aí em algum texto, não me lembro agora, no livro de Atos ali, disseram, esses homens, eles até andam igual a Jesus. Eles estavam imitando, tinham absorvido tanto da pessoa de Jesus, que até o jeito deles andarem, deles falarem, né? Agora a gente olha na televisão e vê aqueles pastores em série, né? Que aí tem o Macedo, aí tem aqueles em série. Eles falam igual o Macedo, se comportam igual o Macedo, parece que é uma réplica mal feita do primeiro. Aí tem as réplicas do RR, né? Aí todos eles imitando o RR. Aí tem as réplicas do Valdomiro, as réplicas do Malafaia. O que nós vemos aqui é o que eu acabei de dizer, é o que está ali no primeiro quadrinho de vocês, na folha de vocês. A revelação máxima de Deus não ocorreu primariamente eu estou dizendo, por meio de um livro. Ocorreu por meio de uma pessoa. Jesus é a revelação máxima de Deus para a humanidade. Jesus é a palavra de Deus. Então, como eu disse, isso resolve o problema da interpretação, você não precisa ser um erudito. Isso resolve o problema do acesso ao entendimento das Escrituras, porque basta você conhecer Jesus que você consegue compreender. E isso nos dá aquilo que nós chamamos, que eu coloquei aí para vocês, de chave hermenêutica. Qualquer coisa que você tenha dúvidas se é ou se não é, se é verdade ou se é mentira, se é assim que deve ser ou se é assim ou se não deve ser assim. Basta você comparar, faltou o N ali, né? Basta você comparar com Jesus. Se for semelhante a Jesus, é verdade. Se não for, não é. Isso é um critério de intuição. Você não precisa ser dotado intelectualmente para conseguir saber. Você tem a intuição. Isso aqui não está parecendo com Jesus. Simples assim. Eu já li os evangelhos, eu conheço ali a história de Jesus, eu vi como Jesus se relaciona, como ele age. Isso aqui não parece com Jesus. Afasta-se disso. Ah, mas
estamos seguindo a Bíblia, mas a interpretação XY. A chave hermenêutica é Jesus, a chave para entender as Escrituras é Jesus. Não se parece com Jesus? Está fora. Isso quer dizer chave hermenêutica. E isso Deus deixou para que todos nós tivéssemos condição de discernir no meio dessa confusão. É a chave para a gente entender. Se você não usar a chave, você vai ser enganado. Aqui, você vai ser enganado ali na esquina, você vai ser enganado amanhã, você vai ser enganado depois. Então o objetivo aqui que eu trouxe dessa lição para vocês é passar o kit básico de sobrevivência. Esses 7 pontinhos aqui que eu trouxe é o kit básico de sobrevivência, para qualquer cristão. Você saber esses 7 pontos básicos de sobrevivência, você sobrevive nessa selva evangélica de interpretações, de doutrinas e todo tipo de coisa. Se você não tem esse kit básico, você vai ter complicações na sua vida. Primeiro, você precisa compreender, em primeiro lugar ali, número 1, que a revelação de Deus ao longo da história bíblica é progressiva. Deus não se revelou de um só fôlego, de uma única vez. Ele se revelou gradativamente. Coloquei vários textos ali para vocês, vamos pegar alguns deles. Êxodo 3,14, que é o encontro de Moisés com Deus. Moisés vai lá na sarça ardente, etc. Vocês conhecem a história. E aí ele tenta não atender o chamado de Deus, e aí Deus diz para ele, vai lá, diz para o povo, daí ele fala assim, mas eu vou dizer o que para o povo? Quem me enviou? Quem é o Senhor? Eu tenho que chegar dizendo que eu estou em nome de alguém. O que Deus respondeu para ele? Eu sou quem? Eu sou o que sou. Por que Deus responde isso? Em primeiro lugar, Deus nunca revelou o seu nome. Esse nome que nós temos na Bíblia, Jeová, Yahvé, na verdade, esse não é o nome de Deus. Os judeus costumavam escrever 4 letras, que eram 4 consoantes, que eles chamavam de tetragrama impronunciável. Y, W, V, a outra letra não lembro. Era um tetragrama impronunciável, por quê? Porque eles não pronunciavam o nome de Deus. E eles não sabiam o nome de Deus. Simples. Porque quando Deus se revelou para Moisés, ele não disse o seu nome. Você vai dizer que o eu sou, o que sou, vos enviou. Simples. E se você parar para pensar a respeito disso, o que quer dizer isso? Aí tem os estudiosos lá do Antigo Testamento, do hebraico, tal, que destacam ali que ele fala no gerúndio, na verdade. A tradução ficou eu sou o que eu sou, mas ele fala no gerúndio, como se fosse assim, eu sou o que vai sendo. Que a gente pode entender, eu sou o que vai sendo, eu sou aquele que vai se revelando durante a trajetória. Ou seja, ele estava dizendo para Moisés o seguinte, eu não vou dizer para você quem eu sou. Ao longo da sua vida, da sua trajetória, da história de Israel, eu vou me revelando para vocês. E aí, tem a história lá do Êxodo, as pragas do Egito, o povo vai sair, mas diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Ele mesmo mandou o povo, quis libertar o povo, depois endurece o coração de Faraó para o povo não sair? Alguém lembra da razão? Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Para que ele mostrasse as suas maravilhas para o povo, para ele se revelar. Ele endureceu o coração de Faraó para ter a ocasião de ele mostrar quem ele era para o povo.
E aí ele fez os 10 milagres, os 10 sinais do Egito com o mesmo objetivo. Ele fazia um, já era suficiente para libertar. Mas ele ia lá e endurecia o coração de novo, para não deixar sair. Para quê? Para ele fazer de novo. Para o povo ir conhecendo quem Deus era, porque não conhecia. Quando Moisés falou com Deus a primeira vez, ele falou assim: eu sou o Deus dos seus pais. Abraão, Isaac, Jacó. Deus havia se revelado para Abraão, para Isaac, para Jacó. Só que não existia linguagem escrita naquela época, era só tradição oral. Moisés sabia alguma coisa do que a mãe dele já tinha passado, algumas histórias, coisas mínimas, que eram a história dos patriarcas. Só. Então Deus começa a se revelar. Só que aí o povo é liberto, fica 40 anos no deserto para chegar na Terra Prometida. Por que o povo ficou 40 anos no deserto? Por quê? Se o caminho era bem mais curto, não precisava ficar 40 anos. Aí está lá, está no texto de vocês, tem todas as referências ali, que eu não tenho tempo para citar todas, né? Deuteronômio capítulo 8, está ali, né? Coloquei mesmo, né? Isso, exatamente. Deuteronômio 8, ele fala para eu mostrar o que tem no coração de vocês, para que vocês não desviem, para que vocês aprendam que não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, ou seja, que vocês aprendam a depender de mim e para que vocês me conheçam, vocês saibam quem eu sou. Ao longo do deserto, o que aconteceu? Acabava a comida. Aí Deus se revelava. Ah não, agora está muito frio. Aí Deus mandava uma coluna de fogo. A cada passo do deserto, Deus se revelava cada vez mais para o povo. E lá no meio do deserto veio as tábuas das leis, os 10 mandamentos. O que é isso? Deus se revelando, Deus mostrando o seu caráter. Então vejam, a revelação de Deus, ela é progressiva ao longo do Antigo Testamento. E por isso que ela é parcial, ela é incompleta. Por exemplo, no Antigo Testamento você pode virar de cabo a rabo. Não tem notícia da vida eterna. Pode ler o Antigo Testamento inteiro procurando isso. Você não vai ver que não tem notícia da vida além. Não tem notícia do inferno. A palavra que eles usam era Geena, que era o lixo onde eles queimavam as coisas. O inferno só vai aparecer no Novo Testamento. Não tem notícia do céu. Eles viviam como se fosse só essa terra. As bênçãos de Deus é agora, aqui e agora. Por isso que alguns entravam em conflito. Asaf, Salmo 73. Ah, mas por que Deus, os ímpios prosperam e os justos não? Eles entravam em conflito, porque eles não tinham notícia do céu. Livro de Jó. Você veja que no livro de Jó, ele passa por uma tragédia, entra um grande conflito, um debate, você deve ser ímpio. Por quê? Porque você está passando dificuldade aqui na Terra. Aqui na Terra não, aqui, né? Na única vida que tem. E aí no final, Jó recebe, na Terra, também. Eles não tinham notícia do céu. E eles não tinham notícia da ressurreição também. O primeiro profeta a falar, ainda como forma de alusão à ressurreição, é Daniel. Daniel 12:2. No contexto ali está falando que Daniel e o anjo vai erguer novamente, tal, ainda em forma de alusão. Então, quando você está lendo o Antigo Testamento, todos esses textos estão ali, tá? Número 3, né? Não li aqui. A revelação, 2, né? Porque a revelação de Deus é progressiva, ela é parcial ou incompleta no Antigo Testamento. Tem os textos ali em cima, Daniel 2, Jó, Eclesiastes.
Leia comigo esse texto de Eclesiastes aqui, só para ter bem claro isso. Eclesiastes 9, 5 a 9. Veja o que o Eclesiastes aqui, supostamente Salomão, considerado o mais sábio, diz a respeito da vida e da morte. Então ele diz assim, ó, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma nesse século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. E aí ele dá o conselho, vai, pois, come a alegria do teu pão, bebe com bom coração o teu vinho, pois Deus já se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas suas vestes, nunca falte óleo na sua cabeça, goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vaidade, ou da tua vida, e os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, da tua vida, porque esta é a tua porção nesta vida, e o teu trabalho que fizeste debaixo do sol. Aqui praticamente a conclusão. Tem o 10 ainda ali, ó. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então ele está dizendo basicamente o seguinte, dentro da revelação parcial que ele tinha recebido, aproveita a vida com a sua esposa, come, faz o que tem que fazer, porque depois que você morrer, acabou, não tem mais nada. Simples. E aqui não é um incrédulo falando, depois ele vai falar, teme a Deus, no final do livro, esse é o dever de todo homem, mas a vida é essa que tem aqui. Então veja que isso aqui é o kit básico de sobrevivência, para você não ser enganado, quando está lendo a Bíblia, em doutrinas bíblicas, etc., você tem que saber, a revelação de Deus ao longo da história é progressiva. Porque a revelação é progressiva, ela é parcial ou incompleta no Antigo Testamento. E por isso no Novo Testamento, tem os outros textos ali, Hebreus 8, Hebreus 10, 1 Coríntios 10, 6, se diz que essas coisas eram sombras. Sombras de coisas superiores, futuras. Pode ler o livro de Hebreus e olhar o que ele fala a respeito das sombras. Todas essas coisas do Antigo Testamento eram sombras de coisas superiores. E aqui, quem não conhece um pouquinho da filosofia grega, não sabe exatamente a alusão que ele está falando, que ele está fazendo uma alusão à alegoria da caverna de Platão, que era tão conhecida na época. Que falava de uma história de pessoas que estavam dentro de uma caverna, presas desde que nasceram, e viam somente as sombras dos objetos que existiam no mundo. Eles não conheciam as coisas verdadeiras, só as sombras dele. Aí a pergunta, a sombra de um objeto é mentira? Não. Se eu colocar aqui a sombra do microfone, é a sombra do microfone. Só que não se compara com a realidade. Por isso, lá Paulo, em Colossenses 2,17, outro texto que eu correrei para vocês, essas coisas eram sombras, a realidade, porém, se encontra em Cristo. Tá, por que eu estou dizendo tudo isso? Para chegar no número 3 ali. A revelação parcial do Antigo Testamento gerou vários grupos religiosos no judaísmo que estavam bem estabelecidos já na época de Jesus. Então, mais ou menos 2 séculos antes de Cristo, houve a revolta dos Macabeus, que depois se transformou na reforma dos Macabeus, que surgiram vários grupos religiosos baseados nessas interpretações parciais do Antigo Testamento. Os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Surgiram as primeiras denominações
judaicas, digamos assim. As primeiras divisões sobre interpretações conflitantes da Bíblia, porque todos eles tinham uma determinada imagem de Deus, cada grupo, e uma determinada interpretação. E aí eles se separaram, formaram-se grupos religiosos diferentes, que conflitavam, brigavam entre si a respeito da interpretação do Antigo Testamento. E o mais difundido desses grupos eram os fariseus, porque os fariseus, eles, em 70 a.C., o templo de Jerusalém foi destruído, e eles ficaram sem templo, e eles descentralizaram, digamos assim, o templo. Os fariseus criaram a instituição que até hoje é chamada de sinagoga. E aí eles construíam sinagogas em todos os lugares. E eram os lugares onde os judeus se reuniam no sábado para ler as escrituras, para fazer os rituais que eles tinham. Então é como, e alguns dizem inclusive que as sinagogas foram as precursoras do que hoje nós entendemos como igrejas, que foram os primeiros templos ali que os judeus construíram descentralizadamente, onde tinham cultos. E os fariseus eram os líderes, eram os pastores desses templos que haviam se espalhado por todo Israel. Então eles eram os líderes religiosos mais populares da época, mas haviam os saduceus, haviam os zelotes, haviam outros grupos também. E aí eu coloquei para vocês aqui, no 4, né? Cada um desses grupos religiosos tinha a sua própria imagem de Deus e as suas próprias ênfases doutrinárias. Eu não sei se o Lucas tem as imagens ali. Eu trouxe umas imagens aqui só para humanizar um pouquinho a preleção para vocês, para facilitar também a memória. Não aparece mais lá, né? Tá aí. Os fariseus, vocês conhecem? Basicamente, a imagem de Deus que eles tinham é do Deus juiz. Deus é um juiz severo. E a ênfase doutrinária deles era na lei de Moisés, no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da lei. Porque é onde tem lá uma porção de regras e leis. E eles tentavam, a neurose deles, digamos assim, deles era tão grande que eles tentavam transformar a lei em um conjunto de regras objetivas para serem cumpridas. Podemos fazer isso, não podemos aquilo, podemos assim. Por exemplo, até hoje lá em Israel, já contei essa história, no sábado, os elevadores param em todos os andares de qualquer prédio. Em todos os andares. Você não precisa apertar o botão. Nem adianta apertar o botão, nem funciona o botão. E por que acontece isso em Israel, até hoje? Porque no sábado, o judeu não pode trabalhar. E apertar o botão é trabalhar. Do elevador. Então, se é sábado, o elevador para em todos os andares, porque o judeu não pode apertar o botão. Isso. É trabalho isso, para eles. E isso veio dos fariseus, porque os fariseus começaram a colocar toda a lei em regras objetivas do que você pode e não pode fazer. Pode carregar um jumento no sábado? Não. Pode fazer isso? Pode ajudar uma pessoa que está passando necessidade no sábado? Não. E aí eles iam colocando todas as regras. O que pode e o que não pode fazer. Então, para eles, Deus era um cara com uma cadernetinha, com um monte de regras, que ficava olhando para as pessoas lá embaixo e vendo se você cumpria as regras. Não cumpriu, X. Cumpriu, Vzinho ali. Essa era a imagem de Deus que os fariseus tinham. Um juiz severo, que gosta muito de regras. E veja, isso era bíblico, era
estava de acordo com o Antigo Testamento, estiveram do Antigo Testamento, da lei de Moisés. Eles viram lá tudo que Deus falou. Pô, Deus colocou todos os mandamentos, 10 mandamentos, mandou. Deus é assim, pronto. E aí os saduceus. Saduceus, eles tinham uma imagem, talvez, né? Não tem tantas informações sobre os saduceus na Bíblia quanto tem dos fariseus, né? Mas eles tinham uma imagem, provavelmente, de um Deus monarca, não de um Deus juiz. A imagem que eles tinham de Deus talvez era mais ligado a Davi, Salomão, porque faziam alianças. Tinham uma ideia mais pragmática. Não, a gente pode flexibilizar aqui um pouco a lei para atingirmos alguns objetivos políticos. Eram envolvidos com política, os saduceus. Eles estavam diretamente ligados com o governo romano. E aí eles são conhecidos pela famosa polêmica com Jesus a respeito da ressurreição, porque eles não acreditavam na ressurreição, né? Daniel já tinha falado da ressurreição, os fariseus acreditavam na ressurreição por causa de Daniel, mas os saduceus não. Falavam, não, o Daniel não foi muito claro ali, né? Que eu estou imaginando. Então, não dá para ter certeza a respeito da ressurreição. Mas o principal dos saduceus é que eles eram judeus que seguiam a religião, ligados, envolvidos com política. Alguma semelhança com os dias de hoje, talvez? Além dos saduceus, haviam os zelotes. Os zelotes eram aqueles que haviam pegado a imagem de Deus que eles gostavam, do Deus general, do Deus Senhor dos exércitos. E talvez a inspiração deles fosse lá no livro de Josué, que Deus falou, entra, mata todo mundo. A terra é de vocês, eu dei a terra para vocês, quem tiver na terra vocês aniquilam. Então ele está vendo a espada na mão deles. Eles eram, talvez na linguagem de hoje, terroristas. Porque o negócio deles era a luta armada, era derramar sangue. Mas eles faziam isso baseado no Antigo Testamento, nas ênfases doutrinárias, nos textos que eles tiravam de lá, e na imagem de Deus que eles construíram. Não, Deus é um guerreiro, um general. E assim que a gente tem que ser também. E por fim, os essênios, que eram... Esses são os únicos que não são citados diretamente no Novo Testamento. Nos Evangelhos, os outros 3 são. Mas eram um grupo que existia, bem conhecido na época, e que muitos estudiosos dizem que João Batista fazia parte desse grupo, embora depois ele se separou desse grupo. Que eram um grupo de judeus que viviam reclusos no deserto. Ou seja, a imagem de Deus que eles tinham é do Deus do deserto. Né? Teve várias ocasiões em Israel que houve essa imagem do deserto. Né? Elias no deserto, Davi também nas montanhas isolado. E aí eles viviam isolados, praticando abstinências, né? Jejum, oração, se dedicavam a isso. E eram radicais porque não se envolviam com o mundo da sua época. Ficavam isolados no deserto. Alguns até defendem que o próprio Jesus fazia parte dos essênios. Né? Já não concordam, porém, porque Jesus ficou lá os 40 dias no deserto também. Né? Mas o João Batista se sabe que realmente foi parte dos essênios. Então veja, tudo isso... Por que essas divisões? Porque você tinha uma revelação parcial no Antigo Testamento, ou seja, Deus se revelou ao longo do Antigo Testamento todo, porém não era uma revelação completa. O que faltava? O que faltava? Jesus, é claro, a cereja do bolo. Então eles tinham uma visão parcial do Antigo Testamento e por isso criaram
várias facções religiosas que se degladiavam entre si e, via de regra, equivocados, porque nenhuma delas tinha a palavra final de Deus. Só que aí, então, número 5, quando Jesus chegou no cenário religioso da época, qual era uma das principais missões diante desse contexto? Uma das principais missões de Jesus. Todos esses grupos aqui discordavam basicamente sobre uma coisa. Quem é Deus realmente? Porque Deus não se revelou completamente. Ele não disse o seu nome, ele foi se revelando, mas ele não se revelou por completo. E a grande pergunta era, quem é Deus? Como é Deus realmente? Para responder a segunda pergunta, como nós devemos ser? Porque sabendo quem Deus é e como Ele é, nós sabemos como nós devemos ser. Essa era a grande questão. E quando Jesus veio, então, nesse cenário dividido, a grande questão que Jesus ia responder é essa. Quem é Deus realmente? Como é Deus realmente? E como o homem deve ser? E aí veja que interessante. Uma das coisas básicas e primeiras que Jesus revelou, que ele não chamou Deus de juiz, ele não chamou Deus de Senhor dos Exércitos, o grande general, ele não chamou Deus do grande monarca, ele chamou Deus do quê? Chamou Deus de Pai. E veja que interessante. Essa palavra que já existia no Antigo Testamento, sendo usada para Deus, referindo a Deus como Pai, ninguém adotou como referência. Nenhum desses grupos tinha a referência de Deus como Pai. Deus ou é um juiz severo, ou Deus é um monarca distante, ou Deus é aquele Deus do deserto, inalcançável, que você tem que jejuar e orar e ficar meses lá se definhando no deserto para conseguir ter o contato com Ele. Para nenhum deles, Deus era Pai. Só isso já é muito revelador a respeito do que Jesus chegou mostrando já de cara para todos. Porque não era uma palavra comum para usar para Deus. E mais, ele não só chamou Deus de Pai, como está ali, coloquei Mateus 6,9 para vocês, mas ele, no texto seguinte ali, só corrija, é Marcos 14,36, eu coloquei Mateus ali por engano, né? É Mateus 6,9, depois tem Marcos 14,36, foi a primeira vez que ele usou a palavra que não é Pai, é Abba. Abba, que não é o Pai que ele usa na oração do Pai Nosso, que é como se fosse uma palavra mais íntima ainda, como fosse um filho pequeno falando para o pai. Papai, paizinho, sei lá, painho, né? Que mostra a relação de intimidade, ou seja, o relacionamento de Jesus com Deus era um relacionamento de um pai para um filho. Um relacionamento de amor, não tinha nada a ver com aqueles grupos religiosos. E aí chegou a grande pergunta. 2 minutinhos só, Jéssica. Vou terminar aqui já, daí a gente vai continuar. Essa lição aqui, ela continua, tá coloquei até o número 1 ali, chave hermenêutica. E aí vem o que a gente vai continuar na semana que vem. Felipe. Por isso Felipe chegou, João 14, né? Jesus, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Porque era a grande questão da época. Todo mundo queria saber quem Deus era, né? E Jesus estava com muita conversa, muito blá blá blá, e Felipe falou: Senhor, mostra-nos os Pai, e isso nos basta. Mostra logo, fala logo quem é Deus. E aí o que Jesus responde para ele? Assim, ó, você imagina Jesus com a mão na cabeça assim.
Felipe, há quanto tempo eu estou convosco? E você não entendeu nada ainda? Que quem vê a mim, vê ao Pai. Eu estou revelando o Pai. Eu estou revelando a Deus. Isso que ficaram aí séculos procurando, tentando saber, discutindo, criaram-se todas essas facções religiosas. Eu estou aqui, é só você olhar para mim. Mas os próprios discípulos de Jesus ali não tinham entendido isso. Eles não entenderam, os judeus não entenderam, e hoje milhares de pessoas ainda não entenderam. Procurando em tantas outras coisas, interpretações aqui e ali, não sei o que, e não entenderam que quem vê ele, vê ao Pai. Quem conhece ele, conhece ao Pai, ao Deus verdadeiro, a palavra de Deus. Então, na aula que vem a gente continua essa conversa. E aí a pergunta CNI também fica para a aula que vem, porque daí eu vou responder no final, se alguém tiver outras perguntas também, a gente faz. Então vamos encerrar o nosso culto, as crianças podem entrar. Palavra-chave é palavra. Palavra, a palavra-chave é palavra. Tá? Obrigado, irmã, por lembrar.